como equilibrar inovação e humanização para entregar a melhor experiência para o cliente. Para nos contar sobre essa estratégia, convido ao palco Arnaldo Bertolatini, diretor de experiência do cliente do iFood. Bom, primeiro eu estou super feliz de estar aqui para falar com vocês um pouco sobre como que lá no iFood a gente vem trabalhando a experiência dos nossos clientes. Para a gente é um assunto super crítico e super importante, então é muito legal compartilhar com vocês um pouco do que a gente está fazendo. Quem aqui já comprou no iFood? Boa, boa. Vou pedir várias vezes para vocês levantarem a mão, quem sabe assim a gente vai puxando mais gente dos outros painéis. Hoje no iFood, gente, a gente tem 3 grupos de clientes, a gente chama todo mundo de cliente, mas a gente divide em 3 grupos, que são os nossos clientes consumidores, que realmente consomem e comem no iFood. Tem os nossos restaurantes, que é realmente quem vende, quem disponibiliza a comida, e os nossos entregadores que conectam a comida do restaurante diretamente para o cliente. As demandas são infinitamente diferentes. É incrível como é diferente a demanda de cliente, restaurante e entregador. E eu, nesses quase um ano no iFood, descobri que não existe nada mais difícil do que lidar com pessoas com fome. Não existe nada mais difícil. Mulheres com fome, então, é impossível de lidar, é um nível máximo do estresse no relacionamento. Então, a gente não tem uma receita de bolo de como lidar com clientes, como lidar com restaurantes e como lidar com entregadores. Cada um tem uma necessidade, cada um tem uma demanda muito diferente. E por isso que nos obriga a realmente ter times focados para cada uma dessas frentes. É claro que a gente busca em algum momento, entre clientes e restaurante, buscar alguma sinergia, porque ali existe, mas as demandas e as necessidades são muito diferentes. E elas não demandam somente soluções diferentes, elas demandam processos, pessoas envolvidas e até dedicação do detalhe muito diferente para cada uma das nossas frentes. Em resumo, a gente não dá preferência para nenhum dos 3 grupos, mas o nível de complexidade para cada um deles faz com que a gente tenha foco diferente para cada um deles. Não quer dizer que um tenha mais foco que o outro, mas quer dizer que a energia que a gente coloca precisa ter um nível de separação nessa estrutura. Aqui é como o iFood começou há muito tempo atrás, como o iFood falou assim, a gente sempre olhou a experiência do cliente no aplicativo como um todo, desde o momento onde o cliente procura uma comida, até o momento que ele recebe na casa e até o momento que ele faz a avaliação. Mas de 8, 10 meses para cá, a gente realmente resolveu investir na experiência de quando as coisas realmente não acontecem como estava previsto. E, gente, acontece coisas, eu acho que seria uma ilusão a gente falar que as empresas não geram problema ou não têm problemas. E o iFood tem. Eu acho que o que muda é como elas encaram e como elas solucionam isso para os clientes que elas têm. Então a gente tem uma série de problemas e a gente resolveu encarar isso de frente para resolver e oferecer uma melhor experiência. Historicamente, como que o iFood fazia isso, gente? Ele ia lá, tinha uma tela de ajuda e agora eu estou focando muito mais em cliente do que restaurante e entregador. E funcionava da seguinte maneira. Você registrava o seu relato lá, colocava um e-mail e um telefone e esperava que um dia alguém retornasse para você. Claro, a gente retornava, a gente dava a solução, suportava o cliente. Mas a gente descobriu que no final isso era muito pobre para o que realmente a gente queria oferecer para os nossos clientes. No final a nossa estratégia tinha um problema, porque a nossa estratégia era levar o nosso cliente para o aplicativo. A nossa estratégia é fazer o cliente não precisar fazer a comida pedir a comida dele pelo telefone. Então, por que quando ele tem um problema eu ligo para ele e dou um retorno de um problema que ele teve no iFood?
E a partir daí a gente falou assim, a gente precisa melhorar essa experiência e fazer ela de começo ao fim dentro do app. Inclusive quando as coisas que a gente imagina que não vai acontecer, acontecem. Foi daí que a gente falou isso, cara, não faz sentido a gente falar que vai retornar um dia, ou assim que possível, e a gente vai retornar para o seu telefone. Vamos pegar esse negócio e vamos transformar uma experiência que hoje é offline para uma experiência online. O iFood é nativamente online, então a gente precisa realmente transformar isso de maneira online. E o nosso primeiro sonho no iFood era ter um chat. A gente falou, seria animal, né, disruptivo, né? A gente ter um chat. Imagina só, o cliente digita e eu respondo. Cara, coisa que todo mundo já fazia. A gente falou assim, a gente tá atrasado, a gente precisa colocar isso. Do dia que a gente falou que ia fazer isso, até o dia do primeiro atendimento via chat, foram 2 semanas. 2 semanas. E eu me lembro que a gente, quando conversou com o Zendesk para fazer esse projeto, e a gente contou para eles que a gente faria isso em 2 semanas, eles ligaram para a gente e falaram assim, gente, vocês não têm ideia o que vocês estão fazendo, não tem a menor chance de fazer isso que vocês querem fazer em 2 semanas. E o resultado foi, nós fizemos em 2 semanas. Fizemos perfeito? Não. Acertamos em tudo? Não, a gente errou pra caramba. Mas eu acho que a experiência que a gente queria, a vontade de realmente evoluir nesse processo era muito maior do que o medo de errar. E a gente também falava, trocar o que tinha por um chat que talvez a gente não saiba até onde ele vai, vamos trocar, vamos arriscar e vamos ver para onde a gente vai. Bom, não preciso dizer que foi uma loucura total, a quantidade de contatos que a gente tinha. E a gente tinha uma medição lá no iFood, que era a quantidade de contatos que a gente recebia no nosso atendimento versus a quantidade de pedidos que a gente recebia no aplicativo. E a gente comemorava, falando assim, nossa, a gente tem quase nada de contato, a gente não tem problema. E na real não era essa a dor. Na real a dor é que a gente não tinha o canal certo para o cliente se comunicar com a gente. E aí quando a gente abriu o canal certo, a gente descobriu que sim, tinha uma demanda reprimida para falar com a gente grande. E de verdade, não é porque a gente opera mal. Não, é porque a gente está num modelo de marketplace, um modelo de marketplace que depende de vários fatores. Um deles é restaurante, o outro é entregador. Outras condições adversas como temperatura, chuva, várias coisas que podem realmente atrapalhar ou beneficiar a nossa operação. Então a gente abriu esse chat, que a gente realmente foi onde a gente aprendeu o negócio. A gente não abriu para a base toda de clientes, a gente escolheu um público e começou a olhar ali como que isso aconteceria. Abrimos o chat e qual foi a primeira coisa, a segunda coisa depois a primeira foi o chat e a segunda coisa que a gente fez foi contratar muitas pessoas. Muitas pessoas. Porque na realidade a demanda veio e o pior é que ter a demanda é não atender a demanda. Então assim, não foi sozinho uma decisão de abrir o chat, a gente também não era inocente, a gente sabia que a demanda viria, mas naquele momento a gente não estava com todas as soluções de tecnologia que a gente imaginava e a gente também não tinha todos os processos prontos para realmente começar a operar nessa escala. E aí, como deve ser a vida de muitos de vocês, qual é a solução? Coloca mais gente, coloca mais gente, coloca mais gente. E a gente começou a colocar muita gente nesse negócio, muita gente mesmo. Essa é a nossa curva de contact rate. Contact rate a maioria de vocês deve saber, mas é a relação entre pedidos versus contatos que a gente recebe no iFood. O que é legal aqui? Aqui é quando a gente tinha lá aquele formulário, lembra? Que eu mostrei para vocês? E aquele formulário que a gente tinha, quando a gente estava aqui, falava assim, a gente opera redondo.
O cliente não precisa falar com a gente. Então aqui é o primeiro insight que eu trago para vocês. Cuidado. Vejam se realmente o cliente não fala com vocês porque realmente ele não precisa ou se realmente é vocês que não dão os canais adequados para eles procurarem vocês. Eu vejo muita estratégia de empresa falando assim, a gente precisa reduzir o volume de contato. E a maioria delas é esconder o canal de contato. Putz, resolvemos. É que nem aquele número mágico de... A gente não tem atendimento telefônico, mas quem tem sabe disso, que é o retenção na URA. Nossa, minha URA retém 80%, 90%, é mágica. Cara, o cara entra num loop tão maluco que ele nunca mais consegue falar com uma pessoa. E aí vem a retenção de 80%, 90%. Então aqui o que a gente percebeu é que, cara, não adianta achar que a gente operava bem aqui nesse momento. Aqui foi quando a gente realmente abriu o chat e aqui a gente foi escalando para a nossa base de clientes. Mas a gente sabia que não dá para essa corrida ser assim. Não dá para essa corrida ser só para cima. A gente precisava fazer alguma coisa, primeiro, que melhorasse a experiência do nosso cliente e que ele precisasse menos de uma interação um a um com o nosso atendimento. E agora, esse mês, a gente já vai para o segundo mês consecutivo, onde a gente realmente quebrou a tendência e a gente realmente começa a reduzir contact rate. Mas hoje eu consigo dizer com muita tranquilidade que a gente não começou a reduzir contact rate na base de esconder o canal de atendimento ou na base de deixar mais difícil a vida do cliente. A gente resolveu melhorando o tempo de atendimento e, principalmente, a gente resolveu com iniciativas que não eram só aumentar o time de atendimento, que eram iniciativas que não eram iniciativas para colocar mais gente para atender cliente. O pior de ter as coisas automatizadas é ter as coisas ruins automatizadas. Então eu escuto muito hoje, falo assim, vamos fazer um bot. Quem aqui já não recebeu a sugestão de colocar um bot? Todo mundo, né? Vamos fazer bot, não sei o quê. Primeiro, se o bot não for integrado com você e ele não tiver um processo bem desenhado por trás, a experiência é desastrosa. E eu acho que aqui a gente pode contar mais de 10 casos de empresas que fizeram isso. Então, em empresas como o iFood, que crescem muito rápido, falar de processos parecia ser maluco. Mas realmente, a gente precisava criar processo. E o objetivo de criar processo não era burocratizar as coisas. Longe disso. O objetivo de criar processo era dar tranquilidade para quem interage com o cliente ter a certeza que ele estava fazendo a melhor coisa. Fazer processo não era desenhar script. Não era falar, nesse caso você fala isso, nesse caso você fala... Não. É dar um guia de qual é a melhor maneira de resolver aquele problema. E o dia que a gente for automatizar, o dia que a gente começa a automatizar as coisas, o ponto de partida tem que ser o processo. Então é por isso que a gente investe nisso. Porque se não tiver esse ponto de partida, a gente vai automatizar o que está errado. E aí, o que acontece de errado acontece numa escala muito maior. E aí a experiência do cliente é horrorosa. Então a gente aposta muito em processo, muito em como desenhar isso. Em planejamento operacional, a gente virou uma operação não só de atendimento, mas como o iFood como um todo muito grande. E não dá para achar que, esse mês a gente deve receber uns 1000 contatos, o mês que vem X. A gente realmente começou, e não é pegar dados para simplesmente falar qual é o tamanho da demanda. É realmente entender como a gente atende aquela demanda no tempo do cliente. Acho que vocês podem imaginar que no iFood ou a gente resolve as coisas para o cliente em 10 minutos ou já era, né? Você imagina, você pediu algo, tá com um problema. Se você não resolveu o problema de vocês em 10 minutos, cara, não faz nem o menor sentido eu continuar a falar com vocês. Então, e a gente tem picos, a gente tem sazonalidades, e a nossa sazonalidade não é na Black Friday no final do ano. A nossa sazonalidade é na janta, a nossa sazonalidade é no almoço. Então a gente tem uma operação bastante complexa e não é só botar a gente para atender, mas é gente para pensar em como atender.
Qualidade, e de novo, não é aquela qualidade que todo mundo conhece, que é para fazer monitoria. Eu falo muito isso para o time que atende restaurante. Eu não quero saber se o cara falou de um jeito, falou de outro. Eu quero saber se ele realmente resolveu o problema do restaurante. No final, é só isso que importa. É o cara como está satisfeito. Esse modelo que a gente criou de qualidade para atendimento é um modelo que não combina mais com o cliente hoje. Ele não quer mais aquele modelo de que, olha, a cada 1 minuto você tem que dizer que você está atendendo, que você está lá na linha, ou que você está olhando o caso. Cara, não é isso mais que o cliente quer. O cliente quer ter o problema dele efetivamente resolvido. Se o cara falou descontraído, se o cara falou de outra maneira que não é a maneira robotizada como a gente conhecia, pouco importa. O que importa realmente é o cara ter a demanda dele resolvida. Eu até vi um slide agora há pouco do pessoal do Gympass e eu acredito muito naquilo. Assim, as empresas estão muito preocupadas em encantar, em realmente fazer algo incrível para os clientes, mas tem o básico para ser feito ainda. Então, assim, vamos começar fazendo o básico, resolvendo realmente o que precisa ser resolvido e assumindo onde tem problema, porque no iFood tem um monte de problemas. Tá? A gente está longe do que a gente realmente, da nossa ambição. Mas a primeira coisa, precisa assumir isso. Precisa assumir o quanto você está realmente distante do que você acredita. Treinamento. Treinar para a gente é fundamental. O iFood lança coisas novas todos os dias. Não é um clichê, não estou dizendo assim, putz, tem coisa nova. Não. Aí a gente lança loop no almoço, a gente lança produtos novos para os restaurantes, a gente lança plano de assinatura, um monte de coisas que a gente vai lançando e que não dá para toda vez que essas coisas novas saem, a gente ter que pensar que pega as pessoas, põe numa sala e treina elas. A gente tem que pensar num modelo disruptivo de preparar as pessoas de realmente saberem do que elas estão falando. E é o que a gente tem feito lá para preparar quem realmente está na ponta. E comunicação. De novo, não é o nosso objetivo criar, inventar a roda, fazer algo que ninguém fez. A gente realmente quer estabelecer uma comunicação onde o cliente realmente tenha os pontos deles atendidos. É nada além disso. E o caminho que a gente escolheu para seguir isso é empoderar o cliente. Vocês lembram quando eu mostrei para vocês aquele gráfico de contact rate? Teve um momento que essa linha começou a cair no último mês. E a razão para isso ter caído foi o nosso investimento em empoderar o cliente. Então, o Thiago, que vai falar daqui a pouco também sobre o case do iFood, ele vai falar também sobre isso. E o que é empoderar o cliente? É dar a solução para ele diretamente no aplicativo, é dar para o restaurante a solução diretamente no portal dele. E não necessariamente porque a gente não quer falar ou porque a gente não quer interagir. É porque quando a gente falou com esse cliente, quando a gente falou com o restaurante, ele falou: eu de verdade queria fazer sozinho, eu só faço com uma pessoa porque é o que eu tenho hoje. Então a gente não está desviando esse contato porque realmente a gente quer gastar menos ou porque a gente não quer falar com o cliente, nada disso. A gente está desviando esse contato porque é o cliente que nos disse que realmente ele quer resolver a demanda dele. Ele quer cancelar o pedido dele, ele não queria falar com alguém para cancelar o pedido. Ele não queria contar a história dele para fazer alguma coisa. Ele quer simplesmente ter acesso. Então, se tem algo que realmente a gente tem feito muito, é efetivamente levar empoderamento e autoatendimento. Eu, Arnaldo, acredito em autoatendimento. Eu acho que a gente ainda não tem todas as tecnologias para ter serviço de bot como a gente acha que a gente gostaria. Eu acredito que o cliente vê muito mais valor em ser autosservido do que ficar conversando com alguém que não dá uma solução e fica tentando adivinhar qual é o problema do cliente. Então, eu acredito muito nessa feature, que não é aumentar a operação de atendimento. A área de Customer Experience não é mais operar e atender o cliente. É a área onde ela provê a solução onde o cliente quer. Então, é isso que a gente tem investido bastante. E aqui
é como a gente tem feito isso. Então são inúmeras variações dentro do nosso app. Ele tem um pouco de árvore de decisão, onde o cliente, eu não dou mais um campo aberto para ele e ele me conta qual é o problema dele. Eu dou opções para ele falando com a gente. Eu falo, o problema é aqui, o problema é ali, o problema é ali. Quando ele vai andando nessa árvore, chega um momento onde eu falo, para essa sua situação, essa é a melhor solução que eu tenho para você. A gente tem centenas de fluxos que levam a essa solução. Todos estão prontos? Não estão prontos. Tem alguns que estão bem atrasados, já deveriam estar no ar, mas não estão. Mas é aqui que a gente acha que a gente vai virar esse jogo. É aqui que a gente acha que quando o cliente tiver uma experiência no app que não foi boa, ele vai se resolver sozinho e efetivamente vai ter a solicitação dele atendida. Mas nem sempre tudo acontece como a gente imagina. E eu acho que vem um pouco daí o tema dessa palestra, que é como que a gente humaniza, mas trabalha junto com tecnologia. Isso, para mim, aqui é o que a gente realmente está fazendo para dar uma experiência com tecnologia para o nosso cliente. Mas, em nenhum momento, a gente vai deixar de fazer isso aqui. Que ele pode passar por todos os fluxos, mas se os fluxos que nós estabelecemos para o cliente realmente não resolver ou não atender a demanda dele, e ele precisar falar com um atendente, a gente vai dar essa opção para ele. Então, assim, a árvore pode ser linda, a árvore pode funcionar muito bem, mas em algum momento eu vou dar a opção para ele resolver o problema com uma pessoa, caso eu não tenha conseguido resolver antes. E reparem, isso é muito diferente daquelas URAs de telefone onde tem 1000 e outras opções e a opção 9 é falar com uma pessoa. Não é isso que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo é dar realmente solução para ele antes. E claro, se o que ele precisa for uma solução que eu não tinha previsão, ou se ela é muito pequena, que não vale o desenvolvimento disso, tudo bem, a gente vai fazer a interação com esse cliente. E aí que realmente eu acredito que tem uma grande chance da gente fazer um atendimento humanizado. Eu não acho do tamanho que dê para a gente, que é possível hoje, com o tamanho de interações que o iFood tem, a gente conseguir preparar e humanizar 100% dos nossos contatos. Eu acho muito difícil isso. Mas eu acredito muito que quando a gente coloca tecnologia, quando a gente realmente coloca empoderamento para o cliente, quando esse contato chegar com um ser humano, lá sim tem uma grande oportunidade de humanizar. E é nisso que a gente realmente acredita. Uma coisa é querer humanizar 1 milhão de contatos. E a outra coisa é querer humanizar uma parte dos nossos contatos. E é nisso que a gente investe. Problemas simples, problemas que o cliente quer resolver rápido e que tecnologia pode nos apoiar, a gente vai sempre investir em autoatendimento, sempre. Quando isso não for possível e realmente a gente precisar de uma interação humana, é ali que a gente vai começar a humanizar. E a gente já começou a fazer isso. E de verdade, quando eu vejo essas coisas que a gente tem feito e como o iFood tem encarado isso, de verdade, eu acho muito legal quando eu vejo aquele gráfico de contact rate caindo, quando eu vejo o quanto de tecnologia a gente aportou para o nosso negócio. Mas, na minha opinião, não tem preço quando eu vejo essas coisas. E eu falo para o time que só vale quando o cliente se manifesta e não quando a gente conta. Quando eu tinha um caso onde uma pessoa preparou um jantar de reconciliação com a esposa. Vocês imaginem a cena, o cara preparou um jantar de reconciliação e não chegou a comida. Se o negócio já estava ruim, a chance de piorar era altíssima. O cara ele deu a oportunidade e contou pra gente. O mínimo que a gente tem que fazer é não fazer o que a gente faria para 99%, mas é entender que o negócio dele, quando ele falou com a gente, não era
simplesmente receber a comida na casa dele. O negócio dele era se reconciliar com a esposa. E aí o que a gente fez? A gente preparou um jantar romântico para ele e para a esposa dele. E ele nos disse que deu tudo certo. E que ele conseguiu e está tudo bem a relação dele com a esposa. Vale muito mais isso do que qualquer redução de contact rate. Vale muito mais isso do que um monte de coisas que a gente se mata e faz no dia a dia. Porque a gente entendeu o problema dele. A gente viu que o problema dele não era simplesmente chegar lá e entregar a comida. O problema dele era se reconciliar com a esposa. Mas a gente teve que treinar as pessoas, dar um empowerment para as pessoas que estão na ponta, realmente ter autonomia para fazer esse tipo de ação. Porque isso realmente faz a diferença e resolve o problema do cliente. Aqui foi um outro caso. A gente também gosta de gerar engajamento com o cliente. Então, muitos clientes pedem vouchers para a gente. Muitos clientes interagem com a gente. Falam, eu mando um voucher, eu quero um voucher e tal. Claro, a gente tem a nossa estratégia, a gente tem nosso time de marketing que pensa nisso. Mas a gente falou assim, tá bom, me diz aí. Aí ele mandou uma foto da gente com todo mundo com o app do iFood pedindo voucher. E a gente foi lá e fez uma ação, a gente deu o voucher para ele, a gente mandou uma foto para ele e ele publicou isso em todas as redes sociais, porque a gente não simplesmente respondeu para ele, falou assim, toma aí seu voucher. A gente falou assim, cara, olha a foto que ele mandou para a gente com todo mundo no trabalho querendo voucher, vamos responder do mesmo jeito? É um insight do time. O time tem um empowerment para fazer isso e resolver o problema do cliente, porque ele entendeu que esse cara deu abertura, ele não queria simplesmente um voucher, ele queria simplesmente ele só queria uma interação mais próxima com a gente. Aqui também foi super legal, porque o cliente queria mandar uma comida para a namorada dele e ele queria colocar uma dedicatória junto com a comida. E, cara, não tinha nada mais simples do que a gente pegar um telefone, ligar para o restaurante e falar assim, toma nota aí do bilhetinho que é para escrever e mandar junto com a comida. Cara, fez toda a diferença para a pessoa que recebeu lá do outro lado. Então, não custou absolutamente nada, não custou R$1 fazer isso, mas deu um impacto positivo para a gente de uma maneira que fez toda a diferença. Fez toda a diferença. E o cliente entendeu que no final ele não trouxe para a gente uma demanda operacional. Ele falou assim, dá para mandar um cartãozinho na comida? No padrão não dá, até porque a comida está no restaurante. Mas alguém foi lá, leu e falou assim, por que não dá? Isso não estava escrito nos nossos procedimentos, não estava nos nossos processos, mas estava no nosso treinamento. E no nosso treinamento a gente fala para as pessoas, entendam o que o cliente quer naquele momento. Então, realmente, isso para a gente faz toda a diferença. E deu super certo. O cara foi lá no Instagram, agradeceu a gente um monte por algo que não custou nada. Quantas oportunidades dessa chegam nos times de atendimento de vocês? E quantas oportunidades dessas vocês aproveitam para reverter a favor das empresas de vocês? Então, a gente começou a encontrar oportunidades de realmente ir além, Mas, de novo, a gente só começou a conseguir fazer essas coisas depois que aquela curva do contact rate começou a cair. Porque até lá, o nosso foco era qual? Botar mais gente e escrever processo. Quando a gente começou a ver que a gente deu empoderamento para o cliente, eles conseguem resolver as demandas deles sozinho agora, e o contato começa a cair, cara, agora dá para fazer coisas além. E aí é tecnologia trabalhando com humanização juntas. Esse case também foi super legal nosso. Então teve, se eu não me engano, foi Spoleto. Uma cliente comprou, a bebê brincando no celular da mãe, pediu um prato de macarrão no Spoleto e todos os acompanhamentos foram alho. Só alho. Alho. Era um macarrão com alho. E chegou, ela pagou tudo, chegou na casa da cliente. A cliente ligou para a gente e falou, cara, desculpa, eu não queria ter pedido. Foi minha filha, uma bebê, mexendo no celular. Podem até ver que todos os acompanhamentos são alho, não faz o menor sentido a gente pedir isso. A pessoa do outro lado podia ter simplesmente falado assim, ó,
problema é da senhora e da sua filha, né? Se resolvam, inclusive não dá mais o celular para ela. Mas aí a gente viu como uma oportunidade também de falar assim, vamos pegar esse caso e vamos dar um celular de brinquedo para a criança, e a criança brinca no celular de brinquedo e a mãe usa o celular para pedir o iFood. E foi incrível a repercussão que isso rolou também. A gente pegou, mandou um celular, mandou um bilhete, a bebê adorou o telefone de brinquedo, acho que agora ela já deve estar usando o da mãe de novo, porque eles gostam do celular da mãe, não tem jeito. Mas o cliente entendeu do outro lado que a expectativa dela, ela falou pra gente, era que vocês iam simplesmente cancelar o meu pedido e devolver o dinheiro. Isso no melhor cenário. O pior cenário era falar assim, o problema é seu. O melhor era vocês devolverem o dinheiro. Mas vocês devolveram o dinheiro e ainda fizeram isso porque vocês realmente entenderam o que aconteceu aqui na minha casa. E aí a humanização de novo. Dá para fazer isso sempre? Dá para fazer isso sempre que tecnologia reduzir o grande volume que a gente tem. Então, sempre que tecnologia trabalhar junto e reduzir esse volume, que é um volume transacional, que é onde os nossos atendimentos estão acostumados a receber contato hoje, não dá para fazer essas coisas. Então, assim, a gente tem que tirar da frente esse modelo onde a experiência do cliente com as empresas é puramente transacional. Porque no transacional, os clientes querem fazer isso sozinho. Eles não precisam de um ser humano para interagir. Eles querem um ser humano para contar essas coisas, para falar, qual seria a árvore de processo que poderia prever que um bebê usou o celular da mãe e pediu um macarrão com alho? Nenhum. E aí é só a interação com o ser humano realmente que pode reverter esse tipo de situação. Tem um aspecto outro que é super importante. Eu falei muito aqui para vocês de tecnologia para melhorar a experiência. Falei muito de como a gente tem aproveitado as oportunidades de interação para humanizar. Mas isso só é possível se a empresa inteira estiver engajada no propósito de melhorar a experiência do cliente. Se tiver uma área responsável por isso, está errado. Se tiver uma pessoa, então está mais errado ainda. Hoje eu estou aqui, mas assim, tem muita gente que trabalha comigo e que é responsável por tudo isso que eu falei aqui com vocês. Mas tem toda a outra parte da empresa que tem que estar engajada nisso. Hoje 100% tá? Não, seria utópico eu dizer que 100% tá. Mas que nós temos feito ações para realmente engajar a empresa, isso é super importante. De novo, cuidar do cliente e dar boa experiência não é responsabilidade de área de atendimento, não é responsabilidade do diretor da área, do gerente da área, de quem toca a área, não é responsabilidade dessas pessoas. Essas pessoas elas podem puxar o tema, mas se só elas tiverem a responsabilidade de resolver tudo, já está tudo errado, gente. A chance de dar certo é baixa. Pode até acontecer algo bom nesse meio do caminho, mas no médio e no longo prazo, a chance disso se perpetuar é muito baixa. Eu acredito que as empresas realmente não precisam nascer customer-centric. Elas não precisam nascer, mas elas podem se transformar. E não é só uma pessoa ou uma área que vai fazer isso. Normalmente são as pessoas que estão nesse evento, que são as apontadas dentro da empresa por resolver, por cuidar do cliente e para realmente resolver as buchas que acontecem nas empresas. O que eu queria dizer para vocês é que se vocês estiverem sozinhos nessa empreitada, vocês vão resolver problema. É isso que vocês vão fazer. Mas se vocês quiserem dar um passo além, de que realmente melhorar a experiência toda, melhorar a jornada, vocês podem começar melhorando a maneira como vocês resolvem problema, que é o que a gente tem feito no iFood. Vamos começar resolvendo ali. Mas para resolver a jornada toda, é super importante isso. É super importante, aqui é uma foto do nosso onboarding hoje. Todas as pessoas que entram no iFood entendem o que é NPS, entendem onde a gente está,
qual é a nossa meta, o que a gente tem feito para chegar lá. Então, isso é super importante para as empresas estarem engajadas nisso. A gente fez um evento para toda a empresa para contar o que pessoas de outras empresas acreditam que é melhorar a experiência, o que outras empresas têm feito para melhorar a experiência, para não ficar só aquela escuta do que acontece dentro do iFood. A gente tem usado todas as televisões do iFood para mostrar comentários de restaurante de clientes. Cara, não existe mais dolorido do que alguém olhar lá e falar e ver um restaurante falando: putz, a plataforma de vocês é horrorosa. Porque na percepção daquele restaurante não é boa, mas dói ver aquilo. Uma coisa é você ver aquilo na TV e a outra coisa é você escutar de alguém que isso aconteceu. Então, colocar a empresa de frente com a realidade realmente talvez seja o papel da minha área, mas resolver é um papel de todos. Então, isso que a gente tem feito muito. De novo, tecnologia para dar empoderamento, humanização efetivamente no contato, para fazer esses casos que a gente tem falado. E fazer esses casos não é para ficar bonito, não é para falar que o iFood faz coisas legais, mas é para aquele cliente. Aqui eu só trouxe 3, mas a gente faz pelo menos 2, 3 por dia disso. Mas é para realmente aquele cliente entender que a demanda dele não era transacional com a gente. Realmente tinha uma pessoa do outro lado que entendeu o problema dele e efetivamente resolveu. Então, tecnologia com atendimento humanizado e engajamento da empresa, na minha opinião, são as 3 coisas que realmente podem mudar de patamar a experiência de um cliente dentro da empresa. Eu sei que é super fácil dizer o discurso disso, eu sei que trazer isso para o dia a dia não é simples, mas aí cada um tem que entender da sua realidade. E a realidade de mercados, indústrias, empresas são muito diferentes, não são parecidas. Mas o que eu queria é só trazer para vocês, dividir um pouco do que eu acredito que ser resolvedor de problema é simplesmente transacional. E não vai realmente elevar o seu nível de relacionamento. Ferramenta é legal, e é ótimo que todo mundo procure as melhores e com finalidade não de reduzir contato, mas efetivamente com finalidade de melhorar a experiência. Humanização, não pode esquecer, tecnologia para gerar empoderamento e patrocínio de toda a empresa. Eu acho que esse é o jeito que a gente pode levar o nível da experiência dos clientes. Valeu, gente. Obrigado. Era isso que eu tinha hoje.